meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou professora de Ciências do 7º ano e na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto relacionado ao que falamos na aula passada, que é formas de propagação do calor. Nós vamos entender como que o calor é passado de um corpo para o outro, tá bom? Então, pega seu caderno, pega sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula e também para fazer umas questõezinhas que tem no final e vamos lá para a aula de hoje. A habilidade que será trabalhada na aula de hoje é conhecer as formas de propagação de calor. Bom, gente, eu falei para vocês o conceito de calor na aula passada, né? Que o calor nada mais vai ser do que uma energia térmica que é transferida de um corpo para o outro, tá bom? E essa energia, ela sempre flui de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura, tá bom? Bom, então imaginem que aqui seja um cubo quente e aqui é um cubo frio. O calor necessariamente vai fluir desse cubo que está quente para o cubo frio, tá bom? E passado um tempo que esses corpos vão trocar energia, vão trocar calor, eles vão entrar em um equilíbrio térmico, tá bom? E o equilíbrio térmico nada mais é do que quando os corpos atingem a mesma temperatura, tá? Então, quando não há diferença de temperatura, não há troca de calor, tá bom? Então, por exemplo, se esses dois cubinhos aqui tiverem a mesma temperatura, a temperatura ambiente, por exemplo, não vai haver troca de calor, tá bom? Perfeito. Bom, existem fontes de calor, tá? Então, todo elemento que é capaz de produzir o aumento de temperatura é uma fonte de calor, tá? Então, todo elemento que é uma fonte de calor transmite a energia para outros corpos. E aí nós temos alguns exemplos, né? Como, por exemplo, o fogão, que eu até falei dele na aula passada. Então, a chama do fogão é capaz de transferir calor para a panela, para os alimentos, tá bom? Então, há uma transferência de calor, tá certo? Além disso, o forno também, da mesma forma, lareiras, fogueiras e tudo que tem calor, tá? É uma fonte de calor e pode transferir calor para outros corpos. Bom, pessoal, e o calor, ele é transferido de 3 formas. E essas formas são chamadas de propagação de calor, tá? Propagação é a forma como o calor está sendo transferido de um corpo para o outro, tá certo? E aí o calor, ele pode ser transferido por condução, pode ser propagado por condução, tá? Além da condução, há uma transferência de calor, uma propagação por convecção. E outra forma de transferência de calor é a radiação. E aí nós temos um exemplo clássico desses 3 tipos de propagação de calor, que é uma panela no fogo, né? Panela do fogo é clássico. Então, por exemplo, quando você coloca lá uma panela no fogo, né? Uma panela com água no fogo. Aí a água já ferveu, né? Seu objetivo era fazer com que a água fervesse. E aí você vai pegar a panela pelo cabo. Você vai sentir que o cabo está quente. Quando você sente essa energia, o calor está sendo propagado por condução, tá? Então, quando você pega na panela, lá no cabo da panela está quente, está acontecendo a condução, tá bom? Vamos já entender o porquê disso. O líquido lá, a água que está fervendo na panela, ela se aquece por convecção, tá bom? Vamos também já entender o porquê que isso acontece. E, por exemplo, quando você liga a chama do fogão, você chega perto do fogão, você sente que está quente, né? Apesar de você não precisar nem pegar no fogão, mas você sente que aquele ambiente do fogão está quente. Então, essa sensação é a radiação, tá bom? Então, todas essas 3 formas são formas de propagação de calor e agora nós vamos entender cada uma dessas formas. Bom, pessoal, a condução
ela é uma troca de calor que acontece entre dois corpos, tá? Então, eu preciso que dois corpos estejam trocando calor para a condução acontecer. E esses corpos, eles precisam estar em contato direto, certo? Esses corpos, uma fonte de calor precisa necessariamente estar em contato direto com a outra fonte que vai receber o calor, tá bom? E tudo isso é unido por um material condutor de calor. Como assim, professora? Não entendi nada. Não se preocupe que eu vou explicar, tá certo? Então, imagine aqui essa situação hipotética que eu trouxe. Imagine aqui um isqueiro, que é uma fonte de calor, né? O isqueiro tem aquela chama, que é a fonte de calor, e um bastão, tá? Um bastão metálico. O que acontece? O que eu falei pra vocês? Como é que ficam as partículas quando eu aqueço as partículas? Elas ficam agitadas, né? Então, olha só, as partículas aqui perto do bastão. Deixa eu pegar aqui uma caneta para circular. Então, essas partículas aqui no bastão, onde está em contato direto com a chama do isqueiro, vão estar muito agitadas. E essas partículas, elas vão acabar... Esse calor vai acabar sendo transferido aqui desse ambiente mais quente até o mais frio, tá certo? E se você pegar nesse bastão, depois de um tempo, depois de você esquentar, se você pegar nesse bastão, o que você vai sentir? Que está quente. Então, essa sensação é uma transferência de calor por condução. Eu preciso ter um material condutor. No caso, meu material condutor aqui vai ser o meu bastão, tá bom? Perfeito, pessoal. E no processo de condução térmica, quando a condução está acontecendo, tá bom? Não há movimentação de um material de um corpo para outro, tá? Há apenas o transporte de energia, ou seja, a transferência de calor, tá, pessoal? Então, eu preciso colocar o isqueiro direto na minha mão para sentir que tá quente? Não, né? Então, eu só preciso pegar lá no bastão que eu vou sentir que ele vai estar quente, tá? Então, essa condução é sentida, não necessariamente eu preciso ter uma fonte direta lá para você sentir a condução acontecendo, não, tá? O calor, ele vai ser transferido na condução. É o que eu falei para vocês naquele exemplo lá da panela, tá bom? Quando você está lá colocando uma água para ferver na panela, você precisa colocar a mão lá dentro da panela, daquele líquido, para sentir que a água está fervendo? Pelo amor de Deus, não façam isso em casa, inclusive, tá bom? Não, né? Isso, claro que não. É só pegar lá no cabo da panela que você vai sentir que a panela está quente. Então, essa sensação que você tem é uma transferência de calor por condução, tá? E o material condutor, nesse caso, vai ser o cabo da panela. Beleza, pessoal? Perfeitinho. A próxima forma de propagação de calor que nós iremos aprender na aula de hoje é a convecção, tá? Então, lembram da condução? Eu preciso ter partículas se movimentando, eu preciso ter uma fonte de calor direta na partícula? Não, né? Ela é sentida, há uma transferência de calor. A convecção é o contrário, tá? A transferência de calor acontece graças à movimentação, tá certo? E a fonte de calor tem que estar necessariamente direto lá naquele ambiente, beleza? Então, o exemplo novamente da panela lá no fogo, né? Então, pessoal, você coloca a panela lá no fogo e coloca água para ferver, né? A partir de um certo tempo, a água vai começar a ferver. E como que acontece, pessoal? Então, prestem bastante atenção nessa imagem. Olha só, o líquido que vai ser aquecido primeiro vai ser o líquido que vai estar aqui em contato direto com a chama. Concordam comigo? O líquido que está em contato com a chama, ou seja, o líquido que está embaixo na panela. Só que o líquido que está em cima, ele vai estar com a temperatura diferente, ele vai estar mais frio, tá? Do que o líquido que está em contato direto com a chama. A partir do momento que eu tenho uma diferença de temperatura,
o que vai acontecer? Essas partículas vão se movimentar e vai acontecer uma movimentação dentro dessa panela, desse líquido, tá? Então, o líquido que está mais quente tende a subir e o líquido que está mais frio tende a descer. E aí é por isso que as partículas ficam em constante movimento, tá bom? Então, a convecção é isso, uma transferência de calor em que há movimentação, tá bom? Um exemplo muito legal que está presente no nosso cotidiano é, por exemplo, o ar-condicionado e o aquecedor. O aquecedor não está presente no nosso cotidiano, né? Mas em países frios, tá? O aquecedor é utilizado. E aí vocês vão entender o porquê que é um exemplo clássico de convecção. Então, pessoal, o ar-condicionado é instalado geralmente onde? Na parede, na parte de baixo ou na parte de cima? De cima, né? Vocês já viram ar-condicionado instalado na parte de baixo? Então, quem instalou o ar-condicionado da parte de baixo não aprendeu direitinho nas aulas de ciências. Então, ó, prestem atenção. O ar frio, pessoal, ele sempre tende a descer. O ar frio desce e o ar quente sobe, tá? Então, por exemplo, quando você tem um ar-condicionado instalado lá na parede, na parte superior, como está sendo mostrado aqui nessa figura, tá? Você tem um ar-condicionado aqui bonitinho. E você liga o ar-condicionado, o ar frio vai descendo, o ar quente vai subindo e é assim que o ambiente esfria, tá? Por essa movimentação dessas correntes de ar, tá bom, pessoal? Essa movimentação é um exemplo de convecção. Diferentemente do aquecedor, acontece de forma contrária do que acontece com o ar-condicionado. Nunca no mundo que um aquecedor vai ser instalado na parte de cima da parede, ele vai ser instalado na parte de baixo. Isso porque o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer, tá bom, pessoal? Então, é outro exemplo de movimentação, um exemplo de convecção, tá? Tá, professora, mas isso só acontece com gases, né? Que você falou de ar-condicionado e de aquecedor, tá aquecendo lá o ambiente. No ambiente eu tenho gases presentes, né? Não, pessoal, pode acontecer com líquido também, tá? É o exemplo que eu dei para vocês da panela lá. O líquido lá na panela, ele é aquecido por convecção, tá? O líquido que está na base da panela, está em contato direto com a chama, ele fica quente. E o que fica em cima, a temperatura dele é fria. E aí, a partir do momento que há uma diferença de temperatura, o líquido começa a se movimentar. Ou seja, o líquido que está frio em cima da panela desce e o que está quente sobe, tá bom? E isso faz com que aqueça todo aquele líquido e entre em equilíbrio térmico. E aí é quando, né, a temperatura dessas partículas, desse líquido, vai estar a mesma, tá bom? Belezinha. Por fim, a última forma de propagação de calor que nós veremos hoje é a irradiação, tá, pessoal? Nós falamos de condução, que nós precisamos ter um material condutor, tá? Não é preciso eu ter uma fonte de calor direto para sentir a condução. Ela é conduzida, como o próprio nome já diz, tá? E um exemplo, quando você pega lá na panela, né? Vimos sobre a convecção, agora a irradiação, tá? Então, como que a irradiação acontece? A irradiação é uma transferência de calor, obviamente, porque nós estamos falando de formas de propagação de calor, só que a irradiação não vai precisar de um contato direto não, tá? Com corpos, né? Nós falamos que para sentir a condução, eu preciso o quê? Pegar lá na panela, eu sinto a condução. Para um líquido aquecer, né? Lá na panela, ele aquece por convecção, então precisa estar em contato direto com a chama. A irradiação não, tá, pessoal? A irradiação, os corpos eles vão estar separados por um vácuo, tá? Então, eles vão estar separados por uma região que não tem material algum e mesmo assim você vai estar sentindo o calor sendo propagado, tá bom? E vai acontecer do mais quente para o mais frio, tá? Lembrem-se que a transferência de calor
sempre vai acontecer de um corpo mais quente para o corpo mais frio, tá bom? E o calor transmitido por irradiação, ele vai ser denominado de ondas de calor ou calor radiante, tá certo? Um exemplo, por exemplo é ótimo. Um exemplo é quando se acende uma churrasqueira, né? Você tem lá o carvão, você põe fogo lá no carvão e aí não precisa você pegar lá no carvão para você sentir que a churrasqueira tá quente, né? Você vai sentir de longe o calor, né? Aquela sensação. Então, o calor na churrasqueira, aquela sensação que você tem que tá quente, vai estar sendo propagado por irradiação, tá? Assim como acontece no fogão, como eu falei para vocês. Quando você liga o fogão na sua casa, você precisa pegar no fogão para sentir que o fogão tá ligado? Não. Só precisa você chegar perto do fogão, você vai sentir que a chama do fogão vai estar ligada, né? Isso porque o calor vai estar sendo transmitido por irradiação, tá? Então, entendam, a irradiação eu não preciso estar em contato direto com o material. Eu sinto ele, o calor, sem o contato direto, tá bom? Beleza. E um exemplo de radiação muito importante que mantém a vida aqui no nosso planeta é o calor transmitido pelo Sol, né? Então, as ondas de calor transmitidas pelo Sol, que são os raios ultravioletas, eles atravessam um vácuo gigante no espaço, tá? Essas ondas de calor atravessam, não tem uma condução, não tem fios ligando o Sol até a Terra, tá? Aquelas ondas, os raios vão atravessar o espaço até chegar à Terra. E aí quando chegam aqui na Terra, como está sendo mostrado aqui nessa imagem, esse calor consegue penetrar na atmosfera, parte dele, como nós vimos nas aulas passadas, volta para o espaço, mas a outra parte, ó, fica aqui e acaba aquecendo o nosso planeta e é isso que mantém a vida aqui na Terra, tá bom? Então, o aquecimento do planeta Terra causado pelo Sol é uma forma de propagação de calor por irradiação, tá? Olha só que interessante, tá bom? Então, o Sol precisa atravessar um vácuo gigante, né, que é o espaço, até chegar à Terra e ainda assim as ondas não se dissipam, né? Elas conseguem penetrar o planeta Terra sem precisar de um fio condutor, aquecem o planeta e mantêm a vida. Bem legal. Bom, então resumindo tudo isso, né? A condução ela é transferida de um corpo para o outro, tá? Não precisa estar em contato direto com a fonte de calor, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Não precisa você colocar a mão lá na chama para sentir que tá quente, não, tá? Se você colocou lá a panela no fogo e tem um material condutor, que no caso é o cabo da panela, você vai pegar lá no cabo e vai sentir que tá quente. Isso porque o cabo conduziu energia, conduziu o calor. Então, essa forma é por condução, beleza? A convecção, tá? A convecção é diferente, eu preciso estar em contato direto com a fonte de calor, tá? Porém, há uma movimentação de partículas, há uma agitação, tá? No caso da panela, o líquido que está aqui embaixo, ele é aquecido mais rapidamente porque está em contato com a chama, tá bom? E o líquido que está em cima não é tão aquecido rapidamente. Porém, quando eu tenho algo mais quente e algo mais frio, o mais quente tende a subir e o mais frio tende a descer. E aí há uma movimentação de partículas e é assim que o líquido consegue ser totalmente aquecido, né? Para chegar a uma temperatura só. E por fim, nós temos a radiação, tá? Ou irradiação, que é a última forma de propagação de calor, que é aquele calor sentido, sem precisar ter um contato direto com a fonte de calor ou o material que está conduzindo calor, tá? Então é aquela historinha que eu contei para vocês, que não precisa você pegar no fogão para sentir que ele está quente, né? Se você chegar perto apenas, você vai sentir que está quente. Então aquele calor que você sente, mesmo sem pegar, é a radiação, tá? É uma forma de propagação de calor. Beleza? Agora eu trouxe um experimento muito legal feito na Unifesp, na Universidade de São Paulo, que
mostra as 3 formas de condução de calor que nós vimos hoje, só que na prática, tá bom? Então é um experimento muito legal, prestem muita atenção nele, tá certo? Então experimento na tela. Para esta experiência, usaremos uma lâmpada incandescente, um saco plástico contendo gelo picado e um radiômetro de Crookes. O radiômetro de Crookes é feito com uma ampola de vidro que contém uma hélice feita com placas de mica bem leves, cujas faces são pintadas de preto fosco de um lado e branco do outro, suspensas por um eixo com pouquíssimo atrito. Esta ampola possui um vácuo parcial com uma pressão baixa, bem controlada, que otimiza o efeito de rotação. Ao ligarmos a lâmpada incandescente, se inicia uma transmissão de calor por irradiação, que irá aquecer as placas da hélice do radiômetro. Por ser praticamente um corpo negro, a parte pintada de preto fosco absorve mais a radiação do que o lado branco, que reflete a maior parte da radiação emitida pela lâmpada. Absorvendo mais energia, o lado preto se aquece mais, aumentando a sua temperatura. O aumento de temperatura provoca aumento da agitação térmica do ar rarefeito próximo da superfície da placa, aumentando a sua pressão. Como do outro lado, pintado de branco, a placa não se aquece tanto, haverá menor agitação do ar em suas proximidades. Desta forma, haverá diferença de pressão do ar nas proximidades das superfícies pretas e brancas, que produzirão a força que fará girar a hélice. O que pode ser observado pelo sentido de rotação da hélice, que se dá do lado escuro, onde há maior pressão do ar, para o lado branco, onde há menor pressão. Outro efeito interessante ocorre quando encostamos um saco plástico contendo gelo picado na parede da ampola. Levando-se em conta que o gelo se encontra numa temperatura mais baixa que o ambiente e que a ampola tende a absorver mais calor do que emite para atingir o equilíbrio térmico, e ainda que um corpo negro também é um bom emissor de radiação, o lado escuro das placas emitirá mais radiação infravermelha do que o lado branco. Assim, o lado escuro se resfria mais rápido do que o lado branco, ocorrendo o fenômeno contrário ao do aquecimento, fazendo então com que a hélice do radiômetro gire para o lado contrário. Beleza, pessoal? E aí, o que vocês acharam do experimento? Legal, né? Bom, então vamos lá, né? Praticar tudo o que aprendemos na aula de hoje. Então eu trouxe aqui uma questãozinha para vocês tentarem responder, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Um recipiente cilíndrico de vidro tem área da base relativamente pequena se comparado com a sua altura. Então, esse aqui é o nosso recipiente, tá? A altura é menor que a largura, tá? E nesse recipiente eu tenho água. A temperatura ambiente até quase sua borda. A água tá vindo até aqui, tá bom? E é colocado sobre uma chama de um fogão. Então, a chama de um fogão é essas setinhas vermelhas aqui, tá? Como está ilustrando na figura. Então, se tem aqui, imaginem que isso aqui seja uma panela, né? E aqui eu tenho a chama do fogão e a água esquentando, tá bom? Bom, a transmissão do calor por meio das moléculas de água, olha só, prestem atenção, moléculas de água durante o aquecimento ocorre apenas por... Então, como que a água está sendo aquecida? Qual é a forma de propagação de calor? Eu vou dar um minutinho para vocês tentarem responder essa questão, tá bom? E aí eu volto em seguida com a resposta. Beleza, pessoal? E aí, vocês marcaram qual alternativa? Gente,
Para o líquido ser aquecido, ele precisa estar diretamente em contato com a fonte de calor, né? Na condução, eu não preciso ter contato direto com a fonte de calor, eu só preciso ter um material condutor de calor. Então, não pode ser letra A, tá? É por convecção? Sim, tá bom, pessoal? É a convecção, tá? Então, na convecção, há uma transferência de calor direto, tá, da fonte de calor e há uma movimentação de partículas. Nesse caso, as partículas que estão se movimentando são as moléculas de água, tá certo? Então, resposta correta, letra B de bola. Muito bem para quem disse que era letra B. Pode ser por irradiação? Não, né, pessoal? Porque a irradiação eu não preciso ter contato direto com nenhuma fonte de calor e nenhum material condutor, né? Beleza. E a segunda questão, tá bom? Vou responder essa aqui junto com vocês. O Sol aquece a superfície da Terra através do processo de... Então, pessoal, como é que o Sol aquece a superfície da Terra? É por condução? Eu preciso ter um material condutor, por exemplo, um fio conduzindo o calor do Sol até a Terra? Não, né? Então, não pode ser por condução, que a condução, ela só acontece por um material condutor de calor. É por convecção? Também não, né, pessoal? O Sol não está diretamente em contato com a Terra, não, né? Então, não é por convecção, tá? A fonte de calor não está em contato direto. É por irradiação ou radiação, como queiram chamar, tá? Então, a luz solar consegue atravessar um vácuo, que é o espaço, até chegar aqui à superfície da Terra, tá bom? Atravessa a atmosfera e é através desse processo que a superfície da Terra é aquecida. Esse processo de aquecimento da superfície da Terra pelo Sol é por radiação ou irradiação, tá bom? O calor atravessa um espaço sem ter necessariamente algo conduzindo ele, tá bom? Resposta correta, letra C. Eu termino a aula de hoje falando, mantenha-se curioso, nunca pare de aprender. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um forte abraço, um beijo e até a próxima aula.